Olá, eu sou Carlos Gasparotto, você que está no seu lar, aí na sua casa, nos assistindo, é um prazer compartilhar contigo a palavra de Deus. Hoje vamos trazer um assunto que as pessoas desconhecem o seu verdadeiro significado. E o título desse assunto é: Os humilhados não serão exaltados. Como assim, pastor? Os humilhados não serão exaltados? Sim, esse é o título de hoje, com base no texto de Lucas, capítulo 18, verso 14, em que Jesus diz assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja que o mau entendimento da ideia bíblica é um problema, pois muitos textos bíblicos são interpretados segundo uma perspectiva humana e não segundo a perspectiva divina. Então a má leitura desse texto de Lucas já é um problema à compreensão, né? Porém, com esse trecho, o problema ainda se agrava mais devido à memória de quem cita esse texto. Já estar equivocada, pois o texto não diz que alguém humilhado será exaltado, mas que são aqueles que se humilham que serão exaltados. Você notou a diferença? Então há uma grande diferença entre se humilhar e ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado, né? Você já foi humilhado alguma vez? Essa humilhação que alguém nos causa não é o texto a que Jesus se refere, não é dessa humilhação que Jesus está falando, pois ele enfatiza que aqueles que se humilham serão exaltados, e não que aqueles que são humilhados é que serão os exaltados. Não há promessa para aqueles que são humilhados, né? Quando as pessoas são humilhadas, não tem nenhuma promessa para elas. Portanto, o texto bíblico não alimenta e nem promove um sentimento de revanche ou de vingança para aqueles que se sentem humilhados ou se sentem injustiçados. Tem uma letra de uma música gospel chamada Deus Muda o Cativeiro, né? Veja o que o poeta dessa música diz. Ele fala assim: e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. Olha só o mau entendimento do texto bíblico, né? Esse texto, e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar e vai te assistir no palco e te aplaudir de pé, não passa de um engano, não passa de uma falácia, além de promover a emulação e desinformação aos cristãos. Se alguém, seja cristão ou não, for rebaixado, for injuriado, for desprezado, como muitos de nós somos às vezes, né, por este mundo, ele permanecerá humilhado. Mas caso alguém seja cristão ou não, após ser rebaixado, ser injuriado, ser desprezado, e for reconhecido ou louvado entre as demais pessoas, essa exaltação não deve ser atribuída a Deus, mas decorre de pura sorte ou de uma conquista pessoal da pessoa. Agora vamos ver o julgamento segundo a aparência. Jesus fala disso, né? Do preconceito, em João 7, 24. Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Por que Jesus disse isso? Você já notou que quando você às vezes põe uma roupa mais simples, as pessoas não dão muita importância para você? Mas quando você veste um vestido social,
vai no cabeleireiro, né? Se produz toda, ou quando você coloca um terno legal, as pessoas já olham diferente para você. Por quê? Porque as pessoas dão muito valor à aparência. E Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, a má leitura desse texto surge quando o leitor importar problemas e eventos do cotidiano para dentro das Escrituras, né? Então o problema surge quando a gente usa as Escrituras para a vida diária, para o nosso cotidiano, quando não é isso que o texto está falando, né? No dia a dia, as pessoas que leram esse texto, que ouviram falar dessa passagem bíblica, acabam presenciando outras pessoas que se sentem as tais, né? A pessoa se sente o cara, né? Pela sua condição financeira, pela sua situação social, pelos títulos que ostenta, né? Que acabam a depreciar as outras pessoas em condição social inferior. Então eles acabam chegando à conclusão que o texto bíblico não está relacionado a essas questões do dia a dia. Então entender que o texto bíblico que diz: de quem exalta será humilhado, se trata de uma punição de Deus para pessoas arrogantes, prepotentes e soberbas, é introduzir questões humanas em um texto bíblico, que trata exclusivamente de questões espirituais. Então o texto não está falando que as pessoas arrogantes serão punidas, né? Quem exalta será humilhado, né? Quem se exalta será humilhado. Não é disso que o texto está falando. Ele está falando de questões espirituais. Então, ao observarmos, né, as relações entre os seres humanos, alguém pode chegar à conclusão que as pessoas arrogantes, prepotentes, soberbas acabam mal, né? Mas se isso acontecer, não se deve atribuir a causa a Deus, mas à lei da semeadura, né? Porque uma pessoa arrogante, ninguém gosta de ficar perto delas, né? Uma pessoa prepotente, ela fere os outros, então as pessoas fogem dela. Então isso se chama lei da semeadura. Não que Deus esteja punindo aquela pessoa porque ela se exaltou. Então nas questões desta vida, existem pessoas arrogantes, né, que se saem bem também. Mas também existem pessoas arrogantes que se dão mal. Porém tudo o que acontece a eles decorre das suas próprias ações e não da punição de Deus, com base nesse texto bíblico. Mas uma coisa é certa: se dar bem ou se dar mal nessa vida não é sinal de bênção ou de maldição, porque a diferença entre justos e injustos só é evidente perante Deus. Quando estamos falando de justos, conforme o salmo que foi lido hoje aqui no início, né? Justos são aquelas pessoas, as do Velho Testamento, os judeus, eram justos aqueles que tinham a fé de Abraão, que esperavam na promessa de que Deus havia de enviar o Messias, o Salvador. E justos no nosso tempo são aquelas pessoas que são justificadas pelo sangue de Cristo, que morreram com Ele no batismo, né? No batismo da sua morte, não é no batismo das águas. Ou seja, aquelas pessoas que creem em Jesus, que confessam a Cristo, que se renunciam a si mesmos, esses são chamados de justos. Por quê? Porque eles são pessoas direitinhas, corretas? Não, porque todos erram. Eles são justos porque Cristo os justificou, porque Cristo morreu na cruz por eles. Vejam a conclusão que chegou Salomão em Eclesiastes, capítulo 9, versos 2 e 3. Salomão diz assim: tudo acontece igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ou assim ao justo como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este
é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Então Salomão está falando de questões desta vida, não está falando de julgamentos de Deus, tá? Ele está dizendo que todo mundo que está debaixo do sol, injustos e justos, homens e mulheres, né? Que tudo acontece a todos, as circunstâncias agradáveis e desagradáveis podem acontecer a qualquer um, ok? Então por isso que nós estamos falando sobre esse texto de Jesus, que Jesus falou que somente que todos aqueles que são dele, né, que são justos, eles não julgam segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, né? Então quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não se refere, aquele texto de Salomão não se refere às coisas desta vida, mas às coisas espirituais. Então o texto de Provérbios esclarece que debaixo do sol tudo acontece a todos, da mesma forma, né? Então, partindo desse princípio, se todos são suscetíveis aos mesmos eventos, neles estão incluídas pessoas arrogantes, prepotentes e soberbas, bem como pessoas humilhadas e pessoas desfavorecidas. Ou seja, a todos pode acontecer o bem e o mal. Agora, o que é reta justiça, né? Jesus falou assim: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que é reta justiça? A reta justiça decorre da palavra de Deus. E quando se analisa as Escrituras, é imprescindível examiná-la para compreender as questões espirituais, né? Então Jesus, ele julgava segundo a reta justiça. Muitas vezes nós questionamos as pessoas por causa do seu caráter, do seu mau caráter, né? Quando você diz para uma pessoa que ela está errada, às vezes a pessoa fala: você está me julgando. Julgar segundo a reta justiça é você falar a verdade para a pessoa, né? Julgar segundo a reta justiça, quando você fala para uma pessoa que ela está errada, quando ela age desonestamente, você não está julgando a pessoa, você está julgando os seus atos. Isso significa que você está julgando segundo a reta justiça. Jesus julgava segundo a reta justiça. Olha como ele falou dos fariseus. Ele falou que os fariseus eram como víboras, né? Porque destilavam veneno, ou seja, porque ensinavam uma doutrina errada. Então Jesus falou a verdade, ele não estava julgando os fariseus. Então quando nós falamos de uma pessoa que ela, por exemplo, você fala: você mancou comigo, né? Poxa, olha, você me prometeu fazer isso e você não fez. Você não está julgando a pessoa, você está julgando segundo a reta justiça. Então, falar a verdade não é julgar a pessoa, é falar segundo a reta justiça, tá? Jamais devemos interpretar a Bíblia a partir da situação que você está vendo, né? Mas devemos decompor as passagens bíblicas que queremos compreender, comparando-as com outras passagens bíblicas, conforme disse Jesus em Mateus 4:7. Ele diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Jesus discute com o nosso inimigo, com o diabo, né? O diabo diz assim: se você pular daqui desse morro, lá embaixo, diz que os anjos do Senhor te ampararão, né? Te cuidarão para que você não caia. E Jesus fala: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usou a palavra para combater a própria palavra do inimigo. Então a leitura ideal das Escrituras tem o seguinte princípio de 1 Coríntios 2,13: as quais também falamos,
não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então as Escrituras nos revelam o que Deus quer do homem e da mulher, né? Portanto, essas Escrituras devem ser interpretadas a partir delas mesmas e não a partir de questões humanas. E isso a gente aprende depois de muito estudar a Bíblia, né? Depois de muito sermos ensinados pelos mestres da palavra de Deus. Por isso nós precisamos de mestres, para que nos ajudem a entender a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós edificamos uns aos outros, e todos nós precisamos de mestres que nos ensinam. Eu e a pastora Ana também temos mestres que nos ensinam, mestres que têm dons espirituais, né? Mais profundo, conhecimento profundo das Escrituras. Quanto tempo eu preguei mensagens erradas, né? Por desconhecer a interpretação daquelas palavras. Quando eu era jovem, então nem se diga. Quando eu me lembro das minhas pregações da minha juventude, eu fico vermelho de vergonha de ver quantas palavras erradas eu preguei, por não entender o significado oculto nas palavras da Bíblia. Então as Escrituras nos revelam o que Deus quer do homem, né? E devem ser interpretadas por elas mesmas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A melhor interpretação da Bíblia é com ela mesma. Agora vamos ver exaltação no tempo determinado. O que é exaltação e em que tempo ela deve acontecer? O apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido, no tempo correto, né? Juntando essa palavra de Pedro com Lucas 18,14, onde Jesus declara: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deve ser vista, né? Segundo a conclusão do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Será exaltado por Deus aquele que se humilha, então, debaixo dessa soberana mão de Deus, ou seja, aquele que se apresenta por servo. Nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus quando eu me apresento como servo, quando eu me humilho, quando eu não quero aparecer, quando eu me coloco debaixo das mãos de Deus. A humilhação que resulta em exaltação não possui conexão com ser injuriado, rejeitado, excluído, pobre, né, inferior, mas sim com fazer a vontade de Deus. A humilhação não quer dizer que você é inferior aos outros, que você é rejeitado. Não, isso não é humilhação diante de Deus. Humilhação diante de Deus é ser servo, é fazer a vontade de Deus, né? Humilhar-se não tem relação nenhuma com ser humilhado. Às vezes você tem uma dívida, a pessoa te humilha porque você tem aquela dívida. Aí você fala: ah, meu Deus, obrigado porque eu fui humilhado. Não, isso não é exaltação, né? De maneira nenhuma. Quando eu era criança, eu ainda tenho, né, miopia, e eu era humilhado pelos meninos, sofria bullying. Eles falavam: ô seu caolho, né? Isso não trazia nenhum mérito para mim, ser humilhado pelo outro, assim como não traz para ninguém o ser humilhado pelo próximo. Então humilhar-se não tem nenhuma relação com ser humilhado. Humilhar-se é apresentar-se por servo de Deus. Veja o que Paulo ensina em Romanos 6, versos 16 e 18.
Romanos 6, 16 e 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, quando nós estávamos no pecado, quando desconhecíamos a Deus, nós éramos escravos do pecado. Mas agora, Paulo diz, depois de conhecermos a vida através de Jesus Cristo, nós passamos a ser servos da justiça, ou seja, servos de Deus. Cristo foi exaltado pelo Pai, porque humilhou-se a si mesmo, se fazendo servo, e não porque foi humilhado pelos romanos ou pelos judeus. Não é porque ele foi humilhado por aqueles homens que ele foi exaltado. Vejam Filipenses 2:8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele foi exaltado, não porque ele foi humilhado pelos seus carrascos, pelos seus algozes. Ele foi humilhado, ele foi exaltado porque ele foi obediente a Deus, Então Cristo humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, pois essa era a vontade de Deus, e não porque ele foi humilhado por aqueles homens, enquanto obedecia ao Pai. Suportar a oposição dos pecadores em obediência a Deus é se humilhar. Quando você é humilhado pelos homens, por você seguir a Cristo, aí sim você será exaltado. Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e dizendo todo o mal contra vós por causa do meu nome. Aí sim nós seremos exaltados. Fomos humilhados por causa do nome de Jesus, Vejam Lucas 22, 42. Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Todos nós conhecemos esse texto, Lá no horto, no jardim, Jesus clamando: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vejam que Jesus, apesar do sofrimento, apesar da angústia que adivinha do sofrimento que ele sabia que estava proposto por ele na cruz, ele ainda dizia: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então a exaltação decorre apenas da obediência a Deus, e obedecer a Deus é se humilhar. Saiba disso. Toda vez que você obedece a Deus, você está se humilhando, você está sendo humilde. Agora vamos ver outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é de dois homens que foram ao templo para orar, do fariseu e do publicano. Lucas 18, 14. Jesus diz assim: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Do que Jesus está falando, A parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar foi registrada pelo evangelista Lucas, desse texto, do capítulo 18, versos de 9 a 14. E já no início do versículo, Jesus apresenta o motivo pelo qual contou essa parábola. Porém, não se pode confundir a razão de ter sido contada a parábola com a conclusão da parábola. Uma olhada rápida por essa passagem bíblica dá a falsa impressão de que o texto diz respeito às pessoas que são humilhadas e que por isso Deus as exalta. Chegar a essa conclusão que não está no texto é pretexto para engano e confusão. Um grande erro decorrente
de voo raso sobre o texto, ou seja, de uma leitura rápida, sem muita reflexão, é achar que Deus exalta aqueles que são humilhados ou discriminados por outras pessoas, pois a narrativa do texto é complexa, bem como a parábola, por tratar-se de questões espirituais, e por isso deve ser lida com muito cuidado, considerando o que está escrito em outras passagens bíblicas. O versículo 9 apresenta somente o motivo pelo qual Jesus contou a parábola, ou seja, no motivo não há uma promessa. Vejam no versículo 9 de Lucas 18: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, uma análise mais demorada nesse texto nos mostra que o fariseu era um religioso e se vangloriava por se achar justo diante de Deus, né? Esse fariseu, ele confiava em si mesmo, por causa da sua origem judaica, por ter uma lei, né? E por isso acreditava que era justo, e acabava desprezando os demais. Veja como foi a oração dele, desse fariseu, em Lucas 18, versos 11 e 12. Ele estava lá no templo, né, orando lá na frente, primeiro banco, e dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí, ó, que está lá atrás. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Essa é a oração do fariseu, né? Por que então o fariseu não foi justificado com essa oração? Porque ele fazia da sua carne o seu braço, ou seja, ele fazia da sua descendência, da sua raça, né? Por ser descendente de Abraão, ele se considerava justo, e ele não se refugiou no Senhor, ele confiou mais na sua descendência do que na justiça de Deus. Enquanto a lei protestava contra os descendentes da carne de Abraão, ou dos descendentes biológicos de Abraão, de que eram adúlteros, roubadores e injustos, né? A ponto de Deus declarar abertamente que eles não eram filhos, mas uma geração perversa e distorcida, Deuteronômio 32:5. Aquele fariseu pensava exatamente o oposto, mas o que Deus pensava deles é que eles eram adúlteros, porque eles alteravam a palavra de Deus. Eles eram roubadores, porque roubavam a glória de Deus. Eram injustos, porque se colocavam em primeiro lugar, em vez de colocarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas, né? Veja em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 10, o que Paulo fala: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, parricida que mata pai e matricida que mata mãe, tá? Para os homicidas, que são aqueles que matam os homens, para os devassos, para os sodomitas aqui são os homossexuais, tá? Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então se pergunta: o publicano foi exaltado porque foi humilhado e desprezado pelo fariseu? É evidente que não, né? Os fariseus desprezavam todos os publicanos e gentios, mas nem por isso todos os publicanos e gentios foram exaltados, né? Quem eram os publicanos e gentios? Os publicanos eram os funcionários de Roma que recolhiam os impostos dos judeus, e por isso eles eram odiados pelos judeus. Já os gentios eram todos os que não pertenciam ao judaísmo, e por isso eram considerados impuros pelos judeus. Se o publicano não foi exaltado porque foi desprezado, então por que é que ele foi justificado, né? O funcionário público. A resposta é: porque o publicano reconheceu
a sua condição de pecador e que ele precisava de misericórdia. Ele se arrependeu. Por isso é que ele foi exaltado por Deus, porque ele pediu perdão, e por isso ele encontrou justificação diante de Deus. Ou seja, ele foi exaltado por Deus por ter se humilhado diante de Deus, não porque o fariseu o tenha humilhado. Olha como ele fala, na sua oração ele falava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, né? Enquanto que o fariseu olhava para o alto, batia no peito, né? Dizendo: eu não sou como esses outros aí, não. O funcionário público de Roma, né? Ele se humilhou, se prostrou diante de Deus, provavelmente até se arrependeu de ter exagerado em algumas cobranças, né? Então ele foi aceito por Deus porque mostrou arrependimento. Ao clamar a Deus por misericórdia, reconhecendo que era pecador, o publicano estava se humilhando, ou seja, obedecendo a ordem de Deus estabelecida na lei mosaica. Veja em Deuteronômio 10, de 12 a 13 e 16. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deus está dizendo: olha, humilhe-se diante de vocês, humilhe-se diante de mim, né? Mude o seu coração, tire o coração de pedra e põe um coração de carne. Não endureçam, né, a sua mente, não endureçam, mas tenham um coração puro, um coração misericordioso, um coração renovado pela palavra, pela minha palavra. E que ele começa o texto assim, né? O que é que Deus te pede? Que tenhas o Senhor, que temas o Senhor teu Deus. Temer a Deus é obedecer a sua palavra, né? Temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Temer a Deus é obedecer a sua palavra, é andar nos seus caminhos, é amar o Senhor e servir ao Senhor, conforme esse texto, Deuteronômio 10, versículo 12. Então, como é impossível ao homem efetuar a circuncisão do coração, né? Circuncisão é cortar, é um corte, é uma cirurgia. Ao clamar a Deus por misericórdia, o cobrador de impostos estava confiando que Deus faria essa circuncisão no seu coração, porque quem muda o nosso coração é Deus, mas basta, nós precisamos de ter disposição e pedir a Ele. Quantas vezes eu já disse: Senhor, muda o meu coração? Quantas vezes, né? Quando você comete uma injustiça, né? Quando você faz alguma coisa que você sente que está errado, e você se arrepende, não é isso que você fala, né? Senhor, muda o meu coração. No momento que clama por misericórdia, o publicano deixou de endurecer a sua cerviz, ou seja, o seu coração, sujeitando-se a Deus. Vejam Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Várias vezes Jesus mencionou esse texto, né? Quando o jovem rico chegou a ele, né, todo arrogante: Senhor, o que é preciso fazer para lhe dar a vida eterna? E Jesus falou: o que diz a lei? Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. O publicano foi justificado porque se humilhou ao invocar a misericórdia de Deus, e não porque foi desprezado pelos homens. O fariseu não foi justificado porque confiava em si mesmo, né? E não, aliás, porque confiava em si mesmo. O fariseu
não foi justificado porque ele achava que ele era o cara, né? Era a última bolacha do bolo, era a cereja do bolo, né? A última bolacha do pacote. Então ele não se humilhou, ele confiava em si mesmo, na sua descendência de judeu, e não porque desprezou o publicano. Veja Lucas 18:14. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para a sua casa. Este era o publicano, e não aquele, o fariseu, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que determinou a justificação do publicano e a humilhação do fariseu não foi a atitude dispensava por este em relação àquele, e vice-versa, mas sim a atitude de ambos para com Deus, tá? Então é esse o significado de ser humilhado e de ser exaltado. Vamos ver a exaltação prometida por Deus. Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, diz Tiago. Como é que Deus exalta aquele que se humilha, né? Deus exalta aquele que se humilha, concedendo-lhe justificação, ou seja, a filiação de Abraão, e tornando a pessoa justa, né? Da mesma forma que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, se humilhar perante o Senhor resulta em justificação. Vejam Gênesis 15:6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. E Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então nós que somos de Cristo, também somos filhos de Abraão, né? Nós somos a figueira brava, enxertada na figueira verdadeira, né? A figueira original eram os judeus. Eles foram escolhidos de Deus como povo de Deus para serem exemplos para os demais homens, para as demais nações. Só que os judeus falharam na missão estabelecida por Deus, deixaram de anunciar o Deus que os escolhera, tornaram-se adúlteros, traíram a confiança de Deus. E então, ao enviar Cristo, Deus constitui um novo povo, que é a igreja, que são os cristãos. Os cristãos são a figueira brava, injetada, inserida na figueira verdadeira, e até substitutos desta, porque quem mais prega o evangelho hoje não são os judeus, são os cristãos que pregam o evangelho, né? Muito pelo contrário, os judeus fazem troça de Jesus. Os judeus odeiam a Cristo e perseguem a Cristo até hoje, mas um dia eles irão se arrepender, porque a Bíblia promete que um dia eles olharão aquele a quem crucificaram e chorarão muito, e isso se dará no fim da grande tribulação. Então aqueles que se sujeitam a Deus, crendo que Jesus é o Cristo, se fazem servos obedientes, como fez o crente Abraão. Portanto, são exaltados quando justificados e declarados descendência de Abraão. Então não há condição melhor ou posição melhor concedida aos homens do que serem feitos descendência de Abraão, portanto, herdeiros conforme a promessa. Veja o que Paulo escreve em Romanos 4, versos 5 a 8. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Interessante, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele não está falando os pecados,
Porque o único pecado que leva o homem ao inferno é o pecado de Adão. Sabiam disso, né? Vocês aqui já estão acostumados, né? O pecado que nos leva ao inferno é o pecado que herdamos do nosso pai Adão. Porque ninguém cometeu um pecado semelhante ao de Adão. Porque Adão era cabeça de uma geração de homens carnais. Porque ele levou toda a raça para a condenação, para a morte. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim, Deus disse que se ele comesse do fruto dessa árvore, ele iria morrer. E Adão, mesmo com a advertência de Deus, ele não era inocente, ingênuo, ele tinha sido avisado. Então comeu da árvore e levou toda a sua descendência para a condenação. Mas como Deus é amoroso, né? Ele enviou o último Adão, Cristo, descendente da mulher, para carregar esse pecado sobre si. Quando Cristo morreu na cruz, em obediência a Deus, ele levou o pecado de Adão e salva todos aqueles que nele creem. Salva da condenação, da morte eterna. Aqueles que são descendentes de Adão estão pela estrada larga da perdição, mas quando entram por meio de Cristo, pela porta, né? Entram pela porta da salvação, eles entram para a porta estreita, que é Cristo, e deixam de ser pecadores, e passam a ser justos, ou seja, santos. Então, meu irmão, minha irmã, vocês são santos. Fala, eu sou santo, porque eu criei em Cristo. As igrejas aí por fora ainda ensinam que somos pecadores. Nós não somos mais pecadores, porque agora nós somos santos, porque Cristo não é ministro do pecado, conforme diz o apóstolo Paulo. Agora somos geração eleita, povo adquirido por um alto preço, que foi a morte de Jesus. Então o publicano, ao ser exaltado, voltou para sua casa justificado, ou seja, ele não foi constituído chefe dos fariseus, ele não foi colocado numa posição melhor entre os publicanos, pelos romanos, ele não ganhou prestígio entre os seus concidadãos, ou qualquer outra coisa que o valha. Tem igreja pregando aí, né? Olha, venha para Jesus, você vai ser feliz. Venha para Jesus que você vai vencer na vida. Você vai ganhar muito dinheiro. Muitos chegam a mostrar, olha, eu era quebrado, falido. Agora que eu vim para Jesus, olha como eu estou ganhando dinheiro. Não é essa posição que Jesus está pregando. Amados, Cristo não veio salvar o homem para deixar de ser falido, para ser um grande empresário. Cristo morreu para nos conduzir de volta para Deus. Não se enganem. Cristo morreu para nos levar de volta para Deus. Se nós melhoramos de vida, amém. E sejamos gratos a Deus por isso. E também, se melhoramos de vida, é porque nós lutamos, trabalhamos, né? Suamos. O Gênesis diz assim, que o homem comerá do pão com o suor do seu rosto. Dinheiro não cai do céu, é uma verdade. É com muito trabalho que nós conquistamos o nosso pão de cada dia. Por isso, não, em vez de você olhar para a vida alheia, trabalhe para conquistar também, amém? Então não é essa posição, prestígio, não é isso, ser importante, ser o cara, é que nos exalta, não. O que nos exalta é sermos amados por Deus. O publicano, ao contrário, o publicano voltou para sua casa com algo excelente, né? Não com prestígio diante dos homens. Agora ele se sentia verdadeiramente filho de Abraão, um dos filhos da promessa. Paulo falou assim: se nós estivermos olhando para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
E infelizmente, igrejas estão pregando mensagens erradas, de enriquecimento pessoal, de status, importância. Paulo diz que isso é lixo. Paulo era um homem culto, um homem inteligente. Ele diz: eu sou romano, porque não comprei esse título, mas porque eu tive esse título, herdei do meu pai. Eu sou judeu entre os judeus. Eu fui ensinado na melhor universidade, que foi ser educado aos pés de Gamaliel, judeu de judeus, fariseu de fariseu. Eu tinha uma importante cadeira no Sinédrio, mas eu reputo tudo isso como esterco, como lixo diante de Deus, porque não é isso que Deus dá importância. E os homens vêm restaurando uma mensagem diabólica, materialista, em nossas igrejas, na TV, é o que mais você vê. Então Paulo distingue essa dicotomia, essa diferença enfrentada pelos judeus do seu tempo. Em Romanos 9:8 ele diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, ou seja, não são os herdeiros de Abraão que são filhos de Deus, não são os herdeiros biológicos, mas os filhos da promessa, que são contados como verdadeira descendência, aqueles que creem. Esses são descendentes de Abraão. Por isso que causa estranheza em nossos dias, né? A ideia de que ser exaltado é ganhar uma promoção no emprego, é passar na faculdade, é ter um veículo legal, né? Ganhar uma causa da justiça. Isso não é ser exaltado. Isso é lucro, né? Mas não é o principal. Veja em Filipenses 3, versos 18 e 19: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Paulo diz: isso aí é o evangelho personal da pessoa, né? O Deus deles é o ventre, porque só pensam neles mesmos. Então hoje, além de não diferenciarem o que é ser humilhar, né, da ideia de ser humilhado, muitos inimigos da cruz de Cristo entendem que ser despedido do emprego é ser humilhado, ou que não ser aceito em certos círculos sociais é ser humilhado, ou de que ser desprezado é ser humilhado, portanto com direito à reparação de danos por meio de Deus. Deus não repara danos morais como faz o homem, né? Então quando o homem se humilha diante de Deus, Ele o justifica, ou seja, Ele o exalta, e isso não tem qualquer relação com tratamento, né, dispensado por outras pessoas. Então, queridos, vamos nos humilhar diante da mão de Deus, obedecendo a sua palavra, sendo pessoas simples e humildes de coração, para então sermos bem-aventurados, conforme Cristo prometeu ao seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe.